Eu, homem, cis, hétero e branco, vou falar hoje sobre masculinidade tóxica. E por que eu acho interessante começar pontuando quais são esses meus lugares de fala? Primeiro, reconhecer meus privilégios, sendo homem, sendo cis, sendo hétero, sendo branco. E por que esse meu lugar de fala, né, esses meus privilégios, ele também é o grupo que eu faço parte do grupo que não quer assumir que exista machismo. Eu faço parte do grupo que não quer falar sobre a masculinidade tóxica. Eu faço parte do grupo que não queremos assumir que a masculinidade tóxica, além de prejudicar na maior parte das vezes e de maneira muito mais intensa as mulheres, também prejudica a nós homens. O diálogo fica muito mais claro, fica muito mais aberto quando eu primeiro reconheço esses meus lugares de privilégio. E dizer que, para mim, fazer a desconstrução, fazer com que a gente desconstrua esse machismo e essa masculinidade tóxica, ela é muito difícil, justamente por causa desse lugar que eu estou. Porque os meus iguais, né, os homens brancos, cis e héteros, eles não têm abertura para isso. Quando você vai pesquisar, vai a fundo, vai lá atrás de movimentos que tentam desconstruir desconstruir esse machismo da sociedade, de caracterizar quais são os efeitos da masculinidade tóxica, você não encontra pessoas como eu nesses movimentos. Encontra, mas de maneira muito pequena, muito tímida. O homem, ele está menos ligado a essas questões, a esses movimentos de desconstrução dessa masculinidade do que a própria mulher. É a mulher que muitas vezes toma a iniciativa e toma a frente de movimentos que vão falar, olha, a masculinidade tóxica ela tá matando vocês também, homens. O homem cis, o cisgênero, ele não está à frente de outros movimentos como o homem trans está, que é o que envolve os movimentos LGBTQI+. Porque o homem trans, ele, além dele estar envolvido nessas lutas, de acabar com a transfobia, né, de mostrar para o mundo que ele também é homem, ele também tem que desconstruir dentro dele mesmo e dentro do movimento os efeitos da masculinidade tóxica. Então, ele, dentro desses movimentos, eles também têm esses diálogos e essas desconstruções. O homem hétero ele tem uma dificuldade muito grande de falar sobre qualquer coisa que envolva sentimentos, emoções. O homem hétero, por uma questão da construção da sociedade, nós não conseguimos, às vezes, nos expressar de maneira mais sentimental, de uma maneira mais emocional, demonstrando afeto, porque a sociedade constrói essa imagem desse homem másculo, viril, superior, que não pode demonstrar sentimentos, que não podem chorar. Então isso faz com que nós, homens héteros, fiquemos nos reprimindo e não acabamos não nos abrindo com outras pessoas, falando sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas angústias, sobre os nossos medos, sobre as nossas aflições. O homem hétero ele tem essa dificuldade muito grande de poder se expressar de uma maneira de falar para as pessoas, olha, eu também sou um ser humano que também tenho problemas. E o homem branco, ele está menos presente também dentro desses movimentos. O homem negro, ele está mais presente porque você vê muito o homem negro hoje preocupado. Há uma expansão que está acontecendo muito grande do movimento negro e eu acho isso muito importante. Então o homem negro está à frente dos movimentos, junto com a mulher negra, dos movimentos antirracistas, dos movimentos de acabar com o racismo.
E isso faz com que o homem negro esteja ligado a movimentos que também estão andando junto com os movimentos de desconstrução do machismo. E acabo vendo, quando vou fazer a pesquisa, a gente vai pesquisar, vai estudar sobre, você vê o homem negro muito mais presente dentro desses movimentos de desconstrução do machismo do que o próprio homem branco. É por isso, esses efeitos cascata vai fazendo com que eu faça parte de um grupo minoritário dentro dos movimentos de desconstrução desse machismo e dessa masculinidade tóxica. Homens, cisgêneros, heterossexuais e brancos. Apesar das duas coisas andarem juntas, de mão dadas e viverem uma união estável, felizes para sempre, que é a masculinidade tóxica e o machismo, a masculinidade tóxica ela está dentro do machismo, mas elas, por definição, a gente não pode achar que são as mesmas coisas. Elas têm algumas diferenciações, né? E eu gosto de colocar da seguinte maneira. O machismo, né, no seu conceito, na sua definição, ele é aquilo, tudo é aquele sistema que faz com que o homem se sobrepõe à mulher em todas as esferas da sociedade. Então, o homem ele é superior à mulher em todas as questões dentro da sociedade, seja em repartições públicas, seja em instituições privadas, seja dentro da casa. O homem ele é melhor, superior, ele está acima da mulher. Isso é um machismo, e o machismo que nós temos hoje ele é estrutural, ele está presente em todas as instituições, ele é reproduzido individualmente, coletivamente, institucionalmente, e faz com que isso se reproduza nas instituições também a nível público, em questões de direitos, em questões de leis, tornando isso um movimento estrutural. Já a masculinidade tóxica, eu gosto de dizer que ela é os efeitos nocivos que o comportamento do homem, o comportamento masculino causam às pessoas. Porque não é só... O homem ele causa muito mais efeito nocivo, muito mais efeito negativo à mulher, de maneira muito mais frequente, de maneira muito mais intensa, né? O homem mata muito mais a mulher, o homem machuca muito mais a mulher, agride muito mais a mulher, mas também ele é vítima de uma masculinidade tóxica. Então os efeitos nocivos do comportamento do homem e do comportamento masculino, viril, esse homem másculo, machão, ele também acaba atingindo nós mesmos, os homens. Eu cresci sem a presença de um pai, eu não tive um pai na minha criação, presente, ativo. Eu sei quem é meu pai, sabia onde ele morava, ele sabia onde eu morava, mas eu não tive ele presente na minha criação, ele não interferiu na criação que minha mãe me deu. E isso fez com que talvez eu não reproduzisse na minha infância muitas das coisas que eram já costume de crianças da minha idade, e depois pré-adolescentes e adolescentes, reproduzirem como sendo coisas já machistas e masculinidade tóxica, reproduzir a masculinidade tóxica. Porque desde pequeno nós somos ensinados a reproduzir esses comportamentos que ora nos ensinam que homem tem que fazer isso, homem tem que demonstrar isso, homem tem que ser aquilo. Ora nos ensinam, se você faz isso você não é homem, se você faz isso você é viadinho, é bichinha, se você faz aquilo você é mulherzinha. Ou seja, desde criança somos nós educados, incentivados a reproduzir essa masculinidade tóxica. Então, de pequeno, crianças e adolescentes já reproduzem isso. Então, quando era pequeno, eu tive acesso à masculinidade tóxica, mas não como reprodutor, porque eu não tive dentro de casa, por exemplo, já uma referência. E minha mãe não me ensinou a ser um homem que fosse tóxico, mas ela acabou, da criação dela, acabou fazendo com que eu, dentro da escola, por exemplo, fosse a vítima da masculinidade tóxica. Eu optei, quando era criança, por fazer balé clássico. Eu optei por não jogar futebol e jogar vôlei. E quando eu jogava futebol, eu catava no gol.
né? Catava no gol, era goleiro. As pessoas que cometiam bullying, elas olhavam pra isso e falavam assim, primeiro que eu me arrumava diferente deles, minha mãe me arrumava, minha mãe me trocava, então eu não tinha aquele jeito descolado, aquele jeito mais solto, largadão, pra ser o popular, pra ser o molecão e tudo mais. Minha mãe me arrumava, e isso já era motivo pra eu ser o viadinho, a bichinha. Ou então o samangão, o mongoloide, porque eu fazia o penteado do vaca lambeu. Eu andava mais com meninas, eu tinha mais afinidades e aproximações com meninas. E isso fazia também com que eu fosse o viadinho, o bichinha, né? Porque se na infância você andar mais com menina, eu acho que você é gay. Não porque você gosta das meninas, né? Então na infância tem aquela questão, né? De homens contra as meninas, os meninos contra as meninas, aquela rivalidade. E eu, por andar com elas, acabava sendo eu o viadinho, a bichinha. Quando eu fui dançar balé, então nem se fala, o balé é visto como uma dança afeminada, do gênero feminino, então eu, homem, estando lá, sou viado. Depois fui escolher jogar vôlei, não futebol. E quando eu jogava futebol, tá querendo pegar as bolas, né, safadinho? Você gosta de pegar as bolas, né? Você é goleiro, né? Gosta de agarrar as bolas. Ou seja, de um jeito ou do outro, eu era a chacota da escola. E aí depois eu quis fazer parte do grupo que era o que fazia as opressões. Eu queria fazer parte do grupo descolado, do grupo dos populares. E o que eu fiz? Eu fui começar a reproduzir essa masculinidade tóxica. Um dos primeiros sinais de reproduzir a masculinidade tóxica, de ser o perpetuador do machismo, foi quando eu fui querer ser o pegador. E aí fui sair pra pegar todo mundo, pra pegar geral, pegar todas as menininhas, dava em cima de todas. E tinha dia que eu ficava ficando com mais de uma menina. Essa questão de ficar... Às vezes eu ficava com as meninas sem interesse, sem vontade de ficar com ela. Eu não tinha interesse naquela menina, mas eu ficava pra poder aumentar o número. Porque na época eu tinha que ser o pegador. Quanto mais eu pegava, mais fodão eu era. E assim era. Os meninos davam mais credibilidade e achavam que aquele cara era o cara porque ele pegava mais garotas. Então eu passei boa parte da minha infância, da minha pré-adolescência e da adolescência ouvindo que eu era viadinho, que eu era bichinho e tudo mais. Depois eu quis me desapegar dessa imagem, querer fazer parte daquele grupo que é o que chamava eu de viadinho, de bichinha e tudo mais. E entrei para aquele grupo, mas mesmo assim ainda continuava ouvindo que eu era viadinho, que eu era bichinha, que eu era gay. E aí chegou um momento da minha vida, e isso no começo da minha fase adulta já, que eu me questionava, será que eu sou gay? Será que eu sou mesmo? Eu não sei. Eu tinha convicções que eu não era, porque eu gostava, sempre me apaixonei por meninas, sempre me interessei pelas meninas, mas eu nunca tive atração por nenhum homem, nunca tive vontade e desejo de ficar com nenhum homem, mas ainda ficava me questionando, será que eu sou? Só que aí que tá. Só que a gente guarda aquilo pra gente, a gente não conversa com outras pessoas. Homens não têm essa questão de se abrir, de conversar. E quando você ouve desde pequeno seu bichinha, seu viadinho, seu baitola, quando você começa a entender, porque até então você é chamado disso, mas você nem sabe o que é isso, quando você começa a entender o que é o gay, o que é ser homossexual e tudo mais, você acha que aquilo é uma coisa ruim. Porque você era xingado daquilo, aquilo era usado de uma maneira pejorativa. Ou seja, não tem como isso ser uma coisa boa. Nós homens, como reproduzimos muito isso, é muito mais da gente achar que ser gay, achar que ser homossexual, ser bi de repente também, a pessoa é errada, é mal vista na sociedade, porque desde pequeno a gente é chamado de uma maneira pejorativa, é xingado. É exato como xingamento ser homossexual, ser gay, ser bichinha, ser viadinho, ser baitola. Então como isso pode ser bom? Como que você cresce ouvindo tanto isso de uma maneira tão pejorativa, segregando você, humilhando você, fazendo chacota de você, humilhando, e você acha que isso vai ser uma coisa boa? Então, às vezes, muitas das vezes, o próprio homem gay, quando ele se descobre gay, ele fica com aquilo guardado de uma maneira tormentadora, sufocadora pra ele, eu imagino. Porque, cara, eu sou uma coisa que as pessoas me xingavam, então realmente eu sou aquilo. Como? Como pode? O que eu faço? E agora? Hoje eu tenho convicção
do que eu sou, eu sei quem eu sei que eu não preciso ser um homem que não chora, eu sei que eu não preciso ser um homem que guarda meus sentimentos para mim, que não seja afetuoso, que não seja carinhoso. Eu sei que eu posso ser um homem que cumprimenta meus amigos com um beijo. Eu sei que eu posso ser um homem que abraça meus amigos sem ter problema nenhum com isso. Mas hoje eu já tô com 29 anos. E na minha infância e minha adolescência, não foi assim. Não foi essa desconstrução. Pelo contrário. Só que eu fui uma pessoa que fui buscar, fui atrás, fui me informar, fui querer quebrar preconceitos, fui querer desmistificar as coisas. Mas tem homens que não vão partir para esse lado, e a maioria não vão partir para esse lado, que não vão optar por ser eles as pessoas que vão desconstruir ou quebrar esse tabu de que homem não chora, de que homem tem que ser corajoso, de que homem tem que ser forte, que o homem tem que ser másculo e viril. A maioria não vai para esse lado. Nós homens nos suicidamos 4 vezes mais do que as mulheres. Nós homens estamos muito mais expostos à dependência do álcool do que as mulheres. Nós homens sofremos muito de distúrbios emocionais. Nós homens morremos muito mais do que as mulheres por questões da nossa agressividade, os homicídios, né? Sempre voltado para essa questão da agressividade, dessa questão viril, da questão do homem querer ser muito macho e acabar matando os outros homens e também matando as mulheres. Então, talvez seja a hora da gente notar que isso não esteja fazendo bem nem para nós mesmos, e isso a gente não fala, a gente deveria assumir primeiro que exista um problema, deveria primeiro assumir que exista um machismo e que esse machismo está levando a gente a reproduzir a masculinidade tóxica, para a gente poder começar a desconstruir, para a gente poder começar a querer mudar essa sociedade, porque se a gente não assumir isso, como que a gente vai mudar? Como que a gente vai tentar desconstruir alguma coisa, entende? Eu citei aqui algumas coisas relacionadas à minha infância e adolescência, mas também depois na fase adulta. Eu, por exemplo, por eu frequentar balada gay na minha fase adulta, na faculdade eu ouvi chacota por eu frequentar balada gay. Ah, então você é gay, então você é viadinho, sua bichinha, ah, que bicha, ele vai na balada gay. Eu sofri chacota, eu sofri zoação por causa de uma foto que eu postei, fazendo uma pose um pouco diferente, talvez, que não seja o normal para os padrões da masculinidade, e isso fazer com que eu fosse não discriminado, né? Não chegou a esse ponto, mas sofresse uma zoação, pra você ver como que as coisas são, né? As pessoas zoam as outras porque você não tá reproduzindo aquele modelo de masculinidade que é para ser o normal entre os homens, né? Na sociedade masculina, na sociedade que o homem é viril, que o homem tem que ser machão e tudo mais. E eu não tô aqui só falando também que eu sou o que sofre com a masculinidade tóxica. Eu também sou o homem, então eu também sou o machista, eu também sou o cara que reproduz a masculinidade tóxica. Mas eu tento o tempo inteiro desconstruir isso dentro de mim. E isso é uma... como que a gente pode dizer? Isso é um alerta, é uma vigilância constante. Você tem que estar em vigilância o tempo inteiro, para você toda hora estar se atentando. Se você vai falar algo que possa parecer machista, se você vai estar falando algo de repente para sua amiga, para sua namorada, para sua mãe, para sua parente, para uma pessoa que vai te atender, que seja mulher, algum tipo que possa dar a entender que você é superior porque você é homem, ela é inferior porque ela é mulher, algo do tipo. Você tem que estar o tempo inteiro em vigilância para não deixar você reproduzir aquele machismo que a gente está acostumado e que a gente foi criado a reproduzir, entendeu? E a tornar normal. Ou seja, essa vigilância ela precisa ser feita, a gente precisa estar em estado de vigilância. Então, eu não estou aqui me eximindo de culpa. Eu sou também esse homem machista, eu também sou um homem que também reproduz a masculinidade tóxica, sou vítima, mas também sou sou o opressor. E por isso eu preciso estar o tempo inteiro em vigilância. E não é problema nenhum eu falar assim, ó, eu estou em vigilância, eu estou tentando desconstruir de dentro de mim para poder
mudar, quem sabe, de repente, ao meu redor as coisas também, entendeu? Só que para muitos isso já se torna um mimimi, se torna um, ai, você tá de conversinha, isso aí é papo furado e não sei o que lá, isso não existe, isso aquilo. Enquanto existe esse conceito de negação, de negacionismo do real problema, a gente não cria espaço para o diálogo, para o debate e para a desconstrução. Então eu falei aqui que o homem se mata mais, o homem é o que comete mais homicídio, é o que morre mais na mão dos outros homens e é o que mata mais mulher. Então talvez seja a hora da gente começar a repensar e falar assim, e ver que esse modelo de sociedade machista, ela não funcione. E ela não funciona nem para nós mesmos homens. Ela não está dando certo. Estamos morrendo, estamos ficando doentes. E ainda achamos que isso é um modelo ideal a ser seguido? E ainda achamos que não exista problema?